Olá, olá você que está nos ouvindo, olá você que está nos assistindo pelo YouTube. Este é mais um episódio do Radar de Inovação. Radar de Inovação, que é um podcast que fala sobre transformação, tecnologia, educação, negócios e também mudança no contexto que nós estamos vivendo, tanto na transformação tecnológica quanto para o futuro das empresas e das organizações da sociedade civil. Nós sempre temos um episódio toda semana e você pode nos acompanhar nas plataformas de áudio e também no YouTube de GZH, procurando lá na nossa playlist Radar de Inovação. Radar de Inovação, e você pode compartilhar e também pelo YouTube nos sugerir outras ideias e outras abordagens. Hoje nós vamos falar de tecnologia e saúde. Esse é um tema que nós trouxemos aqui lá nos primeiros episódios e foi um dos episódios que mais as pessoas se interessaram por desdobrar. Mas eu não vou dar spoiler ainda, vou deixar primeiro o Dudu lembrar aqui as pessoas do programa, falar um pouquinho dos créditos e a gente já vai trazer um pouco das informações de hoje. Tudo bom, Eduardo? E aí, Tércio, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, então. Estamos aqui com a Kizzy Abreu na produção, com Guilherme Góes na transmissão em vídeo e com Vicente Nolasco aqui na mesa de áudio. Muito bem, eu vou apresentar os nossos dois convidados, a gente já agradece de antemão, a gente sabe que tem uma agenda bem apertada e eles vão explicar muita coisa. Eu não quero que vocês se assustem com o tema, porque é um tema que está na vida das pessoas de uma maneira muito mais presente do que elas podem imaginar. Toda vez que a gente ouve isso, parece ficção científica, parece que as pessoas estão falando de algo que não está, de fato, representado na vida delas. Conosco está o André Flores, ele que é CEO da Nanoware. A Nanoware é uma empresa que tem como foco desenvolver tecidos inteligentes antimicrobianos com nanotecnologia. Mas essa parte a gente vai desdobrar daqui a pouco. Mas eu já agradeço de antemão, André, pelo aceito ao convite, por estar aqui com a gente no Radar de Inovação. Maravilha. E Diego Falsi, que é coordenador médico do controle de infecção hospitalar da PUC, também professor da universidade, meu colega, e professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e médico, infectologista também do Hospital de Clínicas. Professor, obrigado por comparecer e estar aqui conosco para fazer uma contextualização sobre esse assunto. Boa tarde, Tércio. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, André. E boa tarde, audiência. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente vai poder conversar sobre o tema da nanotecnologia, sobre tecnologia em saúde e também sobre os problemas que a gente busca resolver com essas soluções, né? Especificamente o problema da infecção hospitalar, que é uma questão, acho que bastante importante para a gente discutir. Pois é, eu acho que a primeira pergunta que o público se faz é, mas um é um professor da instituição e o outro é CEO de uma empresa? É exatamente. Não foi à toa que a Kizzy fez o convite para que os dois viessem juntos. Porque eles vão falar de um assunto que converge, que é a tecnologia e a saúde. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, professor, é como que isso está sendo incorporado? Porque ao mesmo tempo que nós temos sempre demandas urgentes, toda vez que nós falamos em saúde, nunca tem tempo, né? Assim, tudo é para amanhã, tem que ser colocado em prática, nós já temos uma série de problemas de ordem da gestão pública, do orçamento das instituições privadas, então tudo é para ontem. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de olhar para as soluções que estão aparecendo. Então, como é que aparece essa intersecção sobre tecnologia e saúde e que traz vocês dois aqui para o mesmo diálogo no estúdio? Perfeito. Eu acho que realmente é uma convergência que vem acontecendo aí, pelo menos nessa última década, de forma mais acelerada, né? Eu acho que os problemas que a gente enfrenta hoje, parte desses tu já citaste, né? Falta de tempo, muitas vezes um recurso mais restrito, tanto na instituição pública quanto na privada. E frente a toda esses problemas, a gente tem que buscar novas soluções mais criativas, né? Soluções que envolvem ou não tecnologia, mas que via de regra tentam incorporar essas coisas mais novas, essas metodologias mais recentes. Eu tenho o entendimento de que isso, de certa forma, foi acelerado após a pandemia de Covid-19. Né, nós vivenciamos uma situação, eu diria, catastrófica, né, nos hospitais, onde a gente excedeu a nossa capacidade de atendimento. Nós tivemos uma grande disrupção do modo de vida da sociedade, das nossas liberdades, né? E frente a isso, eu acho que a gente tentou se adaptar
e o teletrabalho, o trabalho remoto, no caso, né? É um exemplo disso, mas também na saúde a gente precisou se reinventar, usar o mesmo recurso e conseguir atingir as pessoas, conseguir atender as pessoas. O desenvolvimento mais acelerado da telemedicina, por exemplo, é algo que realmente foi muito rápido, né? A gente conseguiu incorporar coisas que já existiam, metodologias que já existiam, ferramentas que já existiam, mas que passaram a ser adotadas em massa, né, pelos médicos, e a partir disso outras coisas foram surgindo. Então, eu entendo que a pandemia de Covid-19, de certa forma, mesmo com o seu ônus totalmente negativo, a gente teve algumas contribuições que adviram dessa situação limite e que, sem dúvida, hoje nos ajudam, né, a incorporação de vários processos tecnológicos aí na saúde. Não tenho dúvida que isso foi acelerado. O André nos falava antes aqui, e antes de eu passar a palavra para o Eduardo trazer as questões mais latentes do programa, a Nanoair, ela não nasce dentro do Tecnopuc, mas ela vem para o Tecnopuc exatamente por causa dessa fala que o professor trouxe agora. A Covid acelerou e o processo de inovação e de pensamento, e de reflexão e de pesquisa. Então, André, eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, explica para a gente como que surgiu a Nanoair, como é que ela se colocou nesse contexto de pandemia que acabou sendo transformador também para a organização, e como que as pessoas que daqui a pouco estão olhando assim, nossa, mas isso tem a ver comigo? Como que vocês chegam lá na ponta das pessoas e às vezes elas não sabem porque não tem uma assinatura da Nanoair no que vocês fazem ali? Joia, Tércio, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade da gente poder estar conversando isso num mecanismo aí de comunicação, de transformação tecnológica, né, que é o podcast Radar de Inovação, acima de tudo. E a gente poder falar um pouco dessas questões, especialmente sobre nanotecnologia, de que forma a nano está no nosso dia a dia. E vejo aqui, comentava com vocês antes de iniciar o programa, até no microfone tem a palavra nano escrita, né? E isso é um pouco da nossa realidade. Sim. Dr. Diego, representando aqui a instituição também, mecanismo, respondendo à pergunta, né? Um mecanismo de buscar cada vez mais a interação entre as empresas, aqui na qual a Nanoair, num conceito de startup de nanotecnologia, aproximando isso do conhecimento científico da universidade. Então, isso talvez seja o principal ponto hoje que a Nanoair tem feito em termos do Tecnopuc, né, de aproximar o conhecimento científico, e depois a gente vai conversando um pouquinho sobre a Nano também, vocês vão entender por que essa dependência de estar próximo geograficamente também de uma universidade para a construção de produtos e processos inovadores. E vocês também foram marcados diretamente pela Covid. A empresa não começa durante a pandemia, mas ela é radicalmente transformada pela pandemia, né? A pandemia nos pegou com 6 meses de formação, né? Então a Nanoair foi criada em 2019, na época na Universidade Fevale, né, dentro do Hub One da Universidade Fevale, em que a gente tem gratidão, uma imensa gratidão por tudo que foi feito lá dentro, a concepção. Só que logo depois, né, com faturamento ali, gente, na época acho que 22, 23 mil reais naquele ano, chega a pandemia, né, começa as discussões em dezembro na China, e a gente tinha um início de produto com atividade antimicrobiana. Ou seja, a busca de usar a nanotecnologia em tecidos no nosso dia a dia, ou seja, em jaleco, em scrub, em lençol, em fronha, para um combate específico de bactérias. E com a pandemia, a gente começa a pensar, dentro da empresa lá, se essa eficácia se daria contra vírus, né? E isso foi um marco importante. Então, em janeiro, fevereiro de 2020... a gente começa a buscar na literatura alguns artigos científicos que pudessem comprovar isso. E, encurtando um pouco a história, em fevereiro, a gente começa a desenvolver alguns testes, e quando a pandemia chega no Brasil, a Nanoair é a primeira empresa mundialmente reconhecida por conseguir desativar o coronavírus em menos de 2 minutos, né, em contato com o tecido. Então a pandemia para nós foi um salto naquele ano, por óbvio, por tudo que acontece, né, há um crescimento exponencial em todos os sentidos, em gente, em pessoas.
em caráter de financiamentos, em caráter de subvenção econômica e principalmente em faturamento também. Então é um marco que ninguém previa, né? Mas que para a empresa ajudou muito nesse processo de construção para a gente chegar no dia a dia que chegamos hoje com as soluções, né? Como que as áreas de vocês se conectam? Em que momento elas se conectam? É na pesquisa, no teste, no desenvolvimento? Como que é esse trabalho conjunto? Então, acho que é bem interessante a gente comentar sobre isso, porque eu iniciei, na verdade, na PUC, no Hospital São Lucas, no ano de 2021, em meio à pandemia. Trabalhei na pandemia também no Hospital Moinhos de Vento, anteriormente, e depois fui para a PUC, assumi como professor e também logo em seguida como médico e coordenador do Serviço de Controle de Infecção. E um desafio que a gente teve na pandemia, claro, atender os pacientes com Covid-19, um desafio gigantesco, mas a gente começou a ver isso nas UTIs, a gente vê bastante, porque a UTI é um ambiente controlado, a gente tem pacientes muito vulneráveis lá, mas a gente também tem muita bactéria multiresistente. São pacientes que estão usando muito antibiótico e esse é o ambiente perfeito para uma bactéria multiresistente sobreviver, para ela vingar, para ela ter uma vantagem seletiva em relação às outras. Então, é lá que nós vamos encontrar essas bactérias. Na Covid-19, nós tínhamos UTIs superlotadas. Nós tínhamos umas coisas que eu acho que a gente vai conseguir, talvez, complementar muito com a tecnologia, porque a gente tem dificuldade em treinar as pessoas, porque eram pessoas novas, eu não tinha gente para trabalhar nas UTIs, é difícil a gente ter uma adesão aos protocolos de higienização, então a gente tem um cenário de infecção hospitalar com bactéria multiresistente. Hoje no mundo inteiro isso é uma preocupação. A gente estima que no ano de 2050, existe a estimativa da Organização Mundial da Saúde, a gente vai ter 10 milhões de pessoas por ano morrendo por infecções por bactéria multiresistente. Isso significa mais do que acidente automobilístico por ano, André, por exemplo. Então é uma previsão muito sombria se nós não fizermos nada, se a gente não conseguir atacar esse problema, e por isso ele é uma prioridade. Nesse sentido, quando a gente, enfim, tomei contato com o André, o Fabiano Ramos, que estavam, enfim, atuando na infectologia conosco e hoje também, como diretor do hospital, nos apoia, a gente chegou a essa parceria com o André para um problema que nós sentimos muito, não só no São Lucas, isso é em qualquer hospital, que são as infecções hospitalares, em especial bactéria multiresistente. Então a gente viu a tecnologia da Nano como complementar as outras iniciativas de higienização, limpeza, protocolos, treinamento das pessoas, mas a gente sabe que mesmo trabalhando muito esses outros pilares, a gente poderia melhorar, a gente tem a oportunidade de melhora, porque é muito difícil, por exemplo, treinar uma pessoa quando a gente às vezes tem um turnover muito grande de funcionário, aí quando eu consigo treinar ele, eu tenho outro funcionário logo em seguida. Então, às vezes a adesão, a cultura da segurança das pessoas não é ideal, a gente tem que procurar conscientizar as pessoas, isso é um trabalho que é difícil, naturalmente. Então, tudo que vier complementar a isso, eu não vou deixar de fazer, mas se eu tiver algo dentro da tecnologia que pode me oferecer mais, evidente que a gente tem interesse. Então, nesse sentido, eu já tinha muita experiência em pesquisa, especialmente pesquisa epidemiológica. Eu e o André interagimos já desde o início ali e a partir disso, com toda a equipe, a gente construiu um projeto, que inicialmente é um projeto de pesquisa, e que, evidentemente, passou a avaliar o uso in loco aí dessas vestimentas, desses produtos com nanotecnologia, que eu acho que o André pode detalhar mais ainda e que a gente pode também detalhar mais sobre o estudo agora. Dudu e Tércio, eu fico pensando na nossa audiência, mas o que tudo isso tem a ver com nanotecnologia, o que é nanotecnologia, Talvez isso seja algo bacana de trazer, e eu queria perguntar para vocês aqui, a Kis e todo o pessoal técnico que se encontra aqui também conosco, quem de vocês hoje já teve contato com nanotecnologia e não vale o microfone que está escrito nano aqui para a audiência? Provavelmente muitos de nós, Só que a gente não tem muita clareza disso, eu imagino, Exatamente. A gente tem, às vezes, a percepção, e geralmente quando a gente está num público específico, assim, falando sobre nano, eu costumo fazer essa pergunta. E vocês não imaginam as respostas que a gente tem, em congressos e, enfim. As pessoas não se dão conta que no dia a dia a gente invariavelmente está com nano
E eu vou mostrar para vocês o dia a dia, né? 99% dos componentes de um smartphone são nanotecnologia. A profundidade das cores que a gente verifica são nanotecnologia, os microchips, os processadores, enfim. Então isso é uma realidade dinâmica e contingente do nosso dia a dia, de todo o público que provavelmente está nos escutando aqui, né? Mas tecnicamente o que significa? Significa a gente reduzir a matéria do micro para o nano. Ou seja, lá na escola a gente aprende um pouco de matemática, 1 bilionésimo do metro, né? Então significa que é algo extremamente invisível ao olho nu, em que isso comercialmente, empresarialmente, tem um significado importante, porque a gente vai usar uma quantidade muito pequena de matéria para um resultado muito grande. E isso conecta com a fala com o Dr. Diego, porque antes da gente ter, especialmente os antibióticos, uma das soluções principais para bactérias era solução coloidal de prata. Isso, né? de prata. Se usa até hoje, inclusive nos Estados Unidos é muito utilizado, comumente utilizado. E de que forma isso interage, né? Como a gente poderia, talvez, numa solução de wearables, traduzindo numa solução de um jaleco, conseguir diminuir uma quantidade de bactérias naquele contato ou a família do coronavírus em contato com aquele tecido. De que forma a gente poderia trazer isso? E a solução são nanopartículas metálicas, né? Que estão lá a 1 bilionésimo do metro, a gente não consegue enxergá-las, mas que com uma quantidade muito pequena de prata, ou exemplo, né? Prata, zinco, cobre, enfim, o que a gente quiser utilizar. Ouro, nanopartículas de ouro, também, temos, né? Um projeto agora com curativos também. A gente vai utilizar uma quantidade muito pequena desses materiais e um resultado com um potencial muito grande. Então a prata, né, doutor, me corrija por favor, mas se a gente utilizar uma concentração de prata muito grande, ela pode ser tóxica, né? A Nano vem para ajudar isso, né? E aqui é título de exemplo. Então, o que a Nanoware desenvolveu ao longo dessa trajetória, e principalmente na pandemia, e aqui já também referendando a FINEP, né, um importante órgão brasileiro que nos ajudou muito com subvenção econômica a fundo perdido para que a gente pudesse fazer os testes com a família do coronavírus, para que a gente pudesse testar se a nanotecnologia, de que forma ela poderia interagir com vírus e bactérias e se isso teria algum resultado satisfatório em termos de tecnologia. E ao longo do tempo a gente percebeu que sim, o resultado é muito satisfatório, mas isso não era suficiente. Eu vou deixar isso para a continuidade do nosso bate-papo, mas muito caminho teve em frente e isso conecta com a PUC, especialmente com o Tecnopuc, com o Dr. Diego, porque basicamente, né, gente, nanotecnologia é algo extremamente novo, né? A gente fala cada vez mais no nosso dia a dia, mas ainda assim algo que realmente exige uma complexidade grande. Então, como a gente conecta em relação a isso? Conecta justamente com a universidade, com soluções, buscando a ciência de um centro específico de laboratório para que a gente consiga desenvolver isso em termos de produto. Só queria esmiuçar um pouquinho mais a minha pergunta, que era, quando o hospital chega para o André, assim, ó, temos que reduzir as infecções hospitalares, a gente vê um potencial na nanotecnologia, porque em outros países já se usa mais, ou era muito mais uma aposta? Não, se a gente seguir por esse caminho, tem futuro. Então, Eduardo, eu acho que um pouco dos dois, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vê que, e até acho que o André comentou bem, durante a pandemia houve, de fato, um boom, uma procura sobre novas maneiras de se prevenir infecção, tanto viral quanto bacteriana, né? Especialmente a viral, mas também as bacterianas que acabam vindo junto pelo cenário que eu descrevi anteriormente. Então, teve muito dessa necessidade, né? Mas evidentemente que o número de publicações, se a gente for olhar hoje ainda, ela está aumentando bastante, mas ainda não é algo que a gente não tenha respostas ainda para dar. A gente precisa dar respostas ainda em termos de ciência, em termos de eu diria, de aplicação mesmo específica para determinado germe, não, para determinada bactéria. Então a gente precisa responder muitas coisas ainda. Então nesse sentido também foi eu não diria uma aposta, mas uma hipótese a ser testada. Eu acho que seria um termo mais adequado. A gente precisa ainda testar algumas coisas e é nesse sentido que a gente organizou esse projeto de pesquisa que une então aí
as duas iniciativas, né, tanto o hospital quanto a Nanoair. Naquela época, do isso, a gente fala aí as primeiras conversas 21, né, doutor Diego? 21, 22. 21. Final aí. De 21 e início de 22. Começa dentro da literatura, assim, quem tem um viés um pouco mais acadêmico, a literatura a falar em estudos segregando os ambientes de UTI com vestimentas com nano e sem vestimentas com nano. E isso chamou a atenção, o Dr. Diego, o Dr. Fabiano na época também, nos chama a atenção, estudos assim muito incipientes, né, Journal Americano de Infecção, enfim, algumas coisas nesse sentido, mas assim, 6 ou 7 naquela época, assim, estudos consolidados que tinham algum grau de confiabilidade, né, doutor? Sim. Então, a gente busca essa literatura num primeiro momento para entender o que está sendo feito em termos de nanotecnologia e de ambiência, para trazer aqui para Porto Alegre, no Hospital São Lucas, junto com a parceria, por estar dentro do Tecnopuc também, para fazer essa conexão de interação universidade-empresa, não transcendendo um pouco o desenvolvimento de produto, né? Porque a relação que a gente tem, a mais óbvia, é o desenvolvimento da nanotecnologia lá dentro. Mas testar esse ambiente, né? Então, a gente sabe que o ciclo de desenvolvimento de produtos tecnológicos, às vezes, ele é um pouco maior. No caso da nanotecnologia, ele é infinitamente maior pela complexidade. Então, não bastava pesquisar, desenvolver, ter a pandemia ao longo como um grande desafio, mas a gente sentia falta, né, doutor, de fazer uma conexão maior e da gente controlar isso num ambiente que a engenharia chama de ambiente relevante, né, um TRL6, um TRL7, ou seja, entender como seria o comportamento da nanotecnologia dentro da UTI do São Lucas. Mas uma questão que acho que fica para as pessoas, vocês conseguem lá desenvolver, por exemplo, um jaleco com esse material presente que é capaz de inibir ou pelo menos de diminuir o risco de contágio. E aí, uma vez que vocês testaram essa hipótese e deu certo, como é que faz para escalar isso depois? É uma pergunta que eu tenho, porque eu imagino que se vocês desenvolvessem na pandemia, alguém estava no ouvido de vocês dois, provavelmente dizendo assim, e quanto tempo demora para produzir isso? E quanto vai custar? E o que precisa? E o que precisa importar? Quanto tempo vai demorar? Porque, me corrija se eu estiver errado, doutor, o ambiente hospitalar e de gestão de saúde é sempre um ambiente de pressão. Nós estamos sempre atrasados para resolver os problemas de ontem. Então, como é que foi isso para transformar o resultado da pesquisa? E eu trabalhando na universidade vejo isso, nem sempre, né? No primeiro momento, às vezes tem resultados assim, olha, é promissor, mas nós precisamos... As próprias vacinas passaram por esse processo, né? Exato. Então eu queria, traduzindo um pouco do que o André falou, assim, tá na vida das pessoas. Então, como é que vocês fizeram correr esse relógio para chegar na vida das pessoas lá? Eu vou responder em conjunto com o André para a gente tentar entender as duas etapas, né? Eu acho que até a parte acadêmica de pesquisa, que a gente está finalizando agora, ela ainda precisa, por exemplo, vamos pensar assim, uma validação final que seria uma publicação nossa, para se juntar a tudo que já existe e que está consolidado. Então, a partir disso, sem dúvida nenhuma, a gente está apresentando a nossa experiência, né, dentro do São Lucas, com resultados, sólidos, que possam ser comprovados, a partir disso, evidentemente que tem essa pressão, né? Cadê? Quando é que a gente vai começar a fazer? Quanto é que vai custar? Quanto que vai durar e tudo mais? Então a gente vai precisar alinhar isso, sem dúvida, a partir de uma publicação, tanto com a Nanoair quanto com os outros atores envolvidos, né, a direção do hospital e tudo mais, para que a gente possa pensar numa implementação, porque se a gente viu no nosso campo, na nossa vida real, né, que funcionou, nós vamos obviamente ter interesse, porque como eu falei, é complementar as medidas de prevenção e controle de infecção que a gente já emprega e que nós temos limitações, que todo hospital tem, né, é difícil fazer as pessoas terem uma adesão máxima à higienização de mãos, é difícil, parece simples, mas é difícil treinar as pessoas com funcionários com turnover muito alto. É difícil ter uma cultura de segurança em todas as pessoas e adesão a todos os protocolos. É difícil.
mas eu vou fazer um esforço maior aqui e complementar com coisas que, enfim, tenham comprovação científica. E a gente está caminhando nesse sentido com a Nano e eu acho que o André pode complementar esse salto, como é que a gente vai dar na sequência. Vocês, Dudu e Tércio, uma pergunta que provavelmente aqui no Radar geralmente deve acontecer, que a gente fala muito de escalabilidade em termos de startup, de uma solução que seja escalar, né? Talvez esse seja o grande foco de todo empreendedor. E por óbvio, aqui com a Nanoair não poderia ser diferente. A gente foi automaticamente forçado pela pandemia a ser escalável. Né? Porque, como eu contei para vocês, aí, em torno de 6 meses, chega a pandemia e a sociedade demandava por máscaras. Então, naquele ano a gente produziu, pesquisou, desenvolveu, fabricou e comercializou 4,5 milhões de máscaras. Né? E isso foi muito importante para que a gente pudesse retroalimentar a empresa em investimento contínuo em inovação. Então, 2020 foi um ano que assim sai do zero para algo muito, muito significativo em termos de faturamento e escalabilidade, no segundo ano também, e aí começa a tomar diversas medidas para que pudesse escalar esse produto, né? E isso significa, e a gente ainda tem a agravante, né, pessoal, que eu costumo dizer que a gente é um processo Lean. Vocês já devem ter visto aquela expressão Lean Startup Vision, né? Então a gente valida fornecedores para que a gente tenha toda a etapa. Construímos a Nano, né? Por óbvio, claro, mas temos fornecedores para a Nano encapsular isso no tecido, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul como em São Paulo. E depois fornecedores de fazer a confecção que vocês estão vendo aqui. Eu trouxe para os ouvintes conseguirem nos acompanhar também. Para quem está nos assistindo, tem um jaleco. É um jaleco aqui, né? É um jaleco. É um jaleco aqui. Para quem está nos ouvindo, depois vai lá no vídeo, dá uma conferida também. Tem um jaleco aqui que ele trouxe ali com o destaque da Nanoair. Justamente para a gente materializar isso. E não foi à toa que eu pedi um cafezinho quando a gente chegou aqui. E justamente durante a pandemia a gente entendeu o seguinte: seria suficiente a gente ter uma comprovação antimicrobiana e antiviral do produto? Talvez sim, né, doutor? Mas depende muito do valor. E escalabilidade está relacionada não a preço, a valor da entrega, né? E ao longo desse processo também, a gente buscou fazer isso aqui, ó, que é jogar uma atividade de nanorrepelência no tecido para que o tecido não sujasse. Ou sujasse menos. Quem está enxergando, não está vendo agora, o André jogou um café ali e está sólido ali em cima, né? Sólido, por assim dizer, assim, tá completamente sem aderência ali ao tecido. Exatamente, que uma das funções da nanotecnologia é, usando o trocadilho, a nanorrepelência. Ou seja, a gente consegue, junto com a atividade antimicrobiana, das nanopartículas metálicas, enfim, e antivirais, ter esse conjunto de atividade para que esse tecido também pudesse sujar menos. Então, ao longo da pandemia, buscando essa escalabilidade, né, Tércio, que você perguntou, a ideia é que a gente tivesse um produto que tivesse um grande apelo científico, que pudesse a nanotecnologia efetivamente ajudar, tentar diminuir mortes, tentar diminuir a atividade de infecção ao longo desses ambientes, mas também que pudesse gerar saving ao hospital. Né, doutora? A gente falava muito disso, de que a gente pudesse aumentar o ciclo de um scrub, de um jaleco, de um lençol, de uma fronha, não para 60 ciclos, 80 ciclos, mas tentar dobrar isso, e esse era o objetivo. Então, ao longo desse estudo que o Dr. Diego falou também, o objetivo era mensurar o quão a mais duraria esse produto. Né? Então, é uma lógica muito simples. Suja menos, lava menos, dura mais. Né? E aqui vocês estão vendo com o café continua ali, a gente pode deixar 24, 48 horas que não vai penetrar. Isso acontece num processo de lavanderia também. Então, quando a gente colocar dentro, por exemplo, dentro de casa, numa lavadora normal, o produto vai permear menos quantidade de insumo de água, né? E vai ter o mesmo tipo de higienização. Então, esse era o papel. E ao longo disso, para concluir esse tripé de escalabilidade, precisava o último fator, que era preço. Né? A gente bater nos hospitais, como a gente sempre fez, né, pessoal? E chegar a conversar com os chefes de infectologia, com o pessoal de lavanderia e tal. A pergunta que vem, quanto é que custa? Né? Porque a gente está falando de nano.
A hipótese normal é que o pessoal olha assim, isso aqui vai custar 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Então, o desafio ao longo da pandemia também é que a gente conseguisse agregar nano e vender o produto ao mesmo preço de um produto normal. Não é à toa que o pessoal acha que eu sou maluco, né, doutor? Assim, por muitas vezes isso aqui soou maluquice dentro da empresa e fora dela quando a gente falou. Mas hoje, gente, a gente conseguiu chegar num patamar de escalabilidade em que a gente consegue vender esse jaleco aqui, publicamente para o Brasil inteiro, a gente tem inclusive estatuto comercial e tal, pelo mesmo preço de um jaleco normal. Então o doutor Diego lá, o pessoal do hospital, paga esse jaleco aqui, possivelmente o mesmo preço, ou às vezes menor do que um jaleco normal, agregando nano, tendo o apelo de durabilidade e, acima de tudo, depois o doutor com certeza vai falar um pouquinho dos estudos que a gente realizou lá no hospital, gerando esses índices de tentativa de diminuição de complicações severas aí que podem levar, inclusive, à morte de muitas pessoas. André, eu tô curioso sobre a tua estrutura, porque tá falando em desenvolvimento, mas de entregar a produção, e eu fico imaginando também de um controle de qualidade que precisa ser rigoroso, porque tu tem uma instituição que tá demandando por uma melhoria de indicador, e não só a reposição de uma vestimenta, né? Como é o processo assim, de produção e que tipo de profissionais a Nanoware tem? Essa é uma ótima pergunta, Dudu, porque justamente o ponto-chave é instituição de metrologia e padrões de qualidade, especialmente para um projeto de nano. Talvez a gente falar nanotecnologia há 10 anos atrás, um dos grandes gargalos era a estabilidade das partículas, né? A gente não conseguia fornecimento de partículas que fossem estáveis, que a gente aplicasse no mesmo produto, da mesma forma e que gerassem o mesmo resultado. Então, ao longo desse processo, a gente validou padrões de qualidade e invariavelmente teve que criar um laboratório um nanolaboratório de microbiologia dentro da própria fábrica. Para quê? Para que esse lote aqui, vamos ver que jaleco é esse aqui, 237 da produção do mês. Que este lote de tecido aqui, nanoencapsulado no dia tal, na fábrica tal, tem eficiência, por exemplo, com E. coli com 99,99% de significância. Então, são padrões que ao longo do tempo foram necessários instituir, né, para que a gente pudesse ter isso, além da segunda etapa. Isso é só a etapa de nanoencapsulamento. Depois vai para um processo de confecção. Hoje são 9 confecções no Brasil inteiro que produzem para nós, em que a gente teve que criar toda uma metodologia de roteiro, desde do corte, alguns lugares chamam de talhamento, né? O tecido chega em rolo, fazer o corte desse tecido para gerar um jaleco, confecção, tipo de linha, padrão de costura, embalagem para chegar nessa embalagem final que vocês viram aqui. O tecido, ele já chega assim, e daí é confeccionado o jaleco, ou tem algum processo depois da confecção que ele precisa passar? Não, o tecido ele vem de um tecido normal. Então, por exemplo, o tecido das nossas camisas aqui. A gente poderia ter um rolo desse tecido e fazer um nanoencapsulamento. Então, assim, qualquer tipo de tecido, chega o tecido pra gente, a gente faz o nanoencapsulamento, né? E depois a confecção. E depois faz o corte, costura, confecção, embalagem e envio pro cliente final. E para quem não está enxergando, eu fiquei encarando o café aqui e realmente ele não adere, tá, ao tecido. É bastante interessante a experiência. Mas uma das coisas que eu queria perguntar para o Dr. Diego é, obviamente, trabalhando na pesquisa, vocês já estão vislumbrando esse processo, mas quando a gente trouxe outro programa, a gente também falou de outros procedimentos, da segurança, do treinamento dos colaboradores, etc. Olhando para isso, eu tenho 2 questões que parecem distantes, mas eu acho que elas se completam. As pessoas não acham que o senhor eventualmente, assim, isso não é para nós, isso não é para agora, olha quanta coisa urgente tem aqui acontecendo e tu vem falar de nanotecnologia, né? Essa é uma primeira. E uma segunda já olhando para essa perspectiva de daqui a pouco ter mais equipamentos e lençóis e outros itens, já é possível olhar para a nanotecnologia em outros aparatos na estrutura do hospital, não apenas para controle de infecções, mas até para procedimentos, assim, tem como criar uma cultura de,
está dando certo. Quem sabe vamos ter um olhar um pouco menos homogêneo para esse assunto, né? Não está só na roupa, está em outros assuntos também. Sim. Não, entendi bem, Tercio. Eu acho que as duas perguntas, de fato, elas conversam totalmente com o que a gente está tratando, porque eu acho que é importante relatar algumas dificuldades que a gente teve durante a condução do estudo, né? Um estudo grande, um estudo ambicioso, um estudo com uma metodologia robusta e que envolve, eu diria, né, praticamente uma dezena de unidades diferentes dentro do hospital. Vários mais setores, de 500 pessoas envolvidas indiretamente. E centenas de pessoas. Então é algo realmente assim, a coordenação ela teve que ter muita atenção em relação a parar arestas, a resolver problemas, a estabelecer fluxos e processos, né? Mas de fato a gente também, um dos problemas que a gente lidou, essa questão do profissional às vezes achar, não, mas isso de fato é ficção científica, a gente tem coisas mais reais aqui para lidar e tudo mais. Mas assim, aproximando da equipe, e eu acho que isso a gente também teve, a equipe da Nano e a nossa, buscou trabalhar junto para poder se aproximar lá da ponta do técnico que está usando a roupa, que vai usar a roupa da pessoa que enfim, que está lidando diretamente com o paciente, e aproximar e dizer, olha, não é ficção científica, o objetivo é esse, explicar, às vezes insistir na explicação no treinamento, e a gente conseguiu reverter essa ideia, essa cultura de que isso não é para nós, isso é uma viagem, não é por aí, né? Mas claro, a gente lidou sim com esse tipo de resistência, né? E eu acho que é algo natural quando tem uma coisa nova, quando é ainda na fase da experimentação, a gente enfrenta isso, né? Uma outra dificuldade que a gente também, evidentemente, está trabalhando, inclusive, com ela nesse momento, é a dificuldade de analisar esses dados. É algo que não é simples, porque para ocorrer uma infecção, múltiplos fatores estão envolvidos. Eu tenho um número enorme de confundidores que vão influenciar no desfecho infecção, no desfecho morte e outros eventos adversos que a gente procurou medir, né? Então, tudo isso acontecendo, né? Uma equação complexa, tudo isso acontecendo em tempo real, é difícil analisar. Então, obviamente, a gente está utilizando uma equipe, enfim, de estatística para trabalhar em cima desses dados, né? Com o nosso olhar, o olhar científico, o olhar da Nano, o olhar de epidemiologia hospitalar, para tentar traduzir isso da melhor forma. Então, essas foram as dificuldades. E a segunda pergunta em relação às perspectivas, sim, a gente enxerga perspectivas muito interessantes de utilização em outros pontos, né? Até mesmo pontos, eu até conversei isso já com o André, a ideia de uma pessoa da equipe, uma colega que está trabalhando com a gente, né? De outros pontos do hospital, como por exemplo as cortinas. Então tem a cortina não vai ter contato com o paciente, algo que está mais distante ali, né? Às vezes separam aqueles leitos semi-privativos, separam um paciente e outro, mas ali tem bactéria, ali o profissional ou o paciente se encosta, toca a mão, e a gente sabe, isso em infecção hospitalar é muito claro, quando tu pesquisas o ambiente todo, tu encontras bactérias potencialmente patogênicas nos lugares mais estranhos e obscuros possíveis, inclusive nas cortinas. Então a cortina até que é uma coisa inanimada, fácil, ninguém vai usar, é só colocar ali. Foi uma ideia interessante que obviamente a gente está trabalhando para poder explorar em perspectivas futuras. Uma outra questão, desculpe, que o André já até comentou, em relação a curativos, né, uma metodologia diferente, até a gente pode explorar e explicar mais, mas seria também na prevenção de infecção. Uma vez que o paciente não tem infecção, faz um procedimento cirúrgico, vai precisar de um curativo, a gente pode utilizar um curativo que tenha nanotecnologia, no sentido de prevenir, agregar mais a todo o resto que a gente faz em prevenção de infecção de sítio cirúrgico com a nanotecnologia junto. Então a gente enxerga sim perspectivas bastante interessantes, né? Sem dúvida que esse é apenas talvez um ponto de partida aí, né, André, para que a gente possa avançar mais com o uso da nano na saúde. Por exemplo, nessa questão dos curativos, né, se tem uma expectativa já em termos de literatura que possa diminuir até metade do tempo de cicatrização com o uso de nanopartículas de ouro. Né? Complexo, poucos estudos, né? O ouro, por óbvio, tem um custo bastante elevado em relação a outros tipos de matéria-prima, então é pouco estudado. Mas é um dos outros projetos aí que a gente tem alavancado para
tentar tirar do papel, né? Eu queria aproveitar, pessoal, e fazer compromisso público isso, né? Tudo isso aqui desses estudos com o Hospital São Lucas foi viabilizado pelo Catalisa, um braço empresarial do Sebrae. Então, todas essas informações que a gente está falando aqui vão à tona, ao crivo da leitura pública também, em função de ter sido subsidiado, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é talvez o primeiro estudo hospitalar em economia emergente, de que a gente tem aí metade dos leitos com nano, metade sem, né? E consegue trabalhar uma tecnologia de fronteira tecnológica com usos de vestimentas através de um ambiente bastante controlado. Então, na literatura não tem ainda evidências empíricas que possam evidenciar isso em economia emergente, né? Só em países aí de alta performance. Então, isso é um compromisso público também de pesquisa feito no Brasil e especialmente ressaltar, né, pessoal, eu que venho aí de uma parte mais de gestão, né, de um processo de gestão de inovação, né, em que é possível a gente conseguir trabalhar diversos atores. Então, aqui o que o pessoal costuma dizer sobre tríplice hélice ou hélice quádrupla, né, a gente movimentando subvenção econômica, parque tecnológico, uma startup, uma empresa, uma universidade e um hospital, né? Então, ou seja, uma inovação aberta com todos os desafios que o doutor falou, envolvendo talvez até mais de 500 pessoas, se a gente for somar. Nunca fiz esse exercício, mas muitas pessoas diretas e indiretas que trabalham nisso. Só imaginando o número de pessoal de saúde dentro da UTI que passaram com algum contato com os tecidos já é bastante significativo. Então, num processo de gestão de inovação que pode ocorrer e desmistificar também que a inovação aberta ela pode ocorrer e ocorrer com êxito, né? E eu diria ainda, eu acrescentaria, pessoal, a gente sabe, olhando empresas de fora de nanotecnologia, que existe uma dependência muito grande da universidade. Porque sem a universidade a gente não teria rodado os estudos, sem a universidade não se faz a instrumentação da nano, o desenvolvimento do protótipo que a gente viu aqui, não conseguiria rodar os resultados. Então, assim, esses dias eu tomei a liberdade de fazer um estudo para ver o número de patentes de universidades em nanotecnologia em nível de mundo. Statanano, quem quiser colocar é statanano.com, lá tem todos os dados. Mais de 63% das patentes no mundo de nanotecnologia são de universidades. Então não é muito difícil a gente deduzir aqui, aquele é a pessoa que quer criar algo com nano, aonde ela precisa estar e com quem ela precisa estar. Né? Então isso também é um pouquinho desse processo de gestão de inovação, com todos os desafios, com todas as dificuldades inerentes, é por óbvio, aqui a gente não está aqui para criar um ambiente de facilidade, pelo contrário, mas expor realmente tudo o que aconteceu de uma forma significativa, mas ao fim e ao cabo que possa reverter. Depois talvez o doutor, o doutor trouxe, eu acho que algumas laudas aqui de estudos. Algumas coisas já falei, mas acho que eu não vou ter tempo de falar tudo, não. E poderia falar, mas assim, né, doutor, conectando e lembrando um pouco dos nossos estudos, assim, tem números diretos, claro que isso aí está passando por uma análise estatística, né? De um estatístico aqui de Porto Alegre também, a gente valorizando essa questão cultural aqui dos pesquisadores e tudo, mas teve resultados assim que chamaram a atenção no início, a gente inclusive não acreditava, né, doutor? Sim, André, a gente teve, sem dúvida, olhando para os números, a gente enxerga uma redução, né, algo que tem que ser analisado, como eu falei, é uma análise complexa, tem que levar fatores confundidores e que podem interferir, levar em conta isso, a sazonalidade também influencia nos resultados, mas a gente teve meses com taxa zero de infecção, né, nos leitos nano, que certamente é algo que chama atenção, né? Então a gente parte desse olhar de um resultado muito promissor e vai buscar uma análise mais corroborar isso aí com uma análise estatística mais robusta, de forma a confirmar se tudo der certo esses resultados. O estudo preliminar, inclusive, do Journal Americano de Infecção, ele, se eu não me engano, né, doutor, era 32% de redução
de infecção dos leitos com nano. Sim, a gente tem pelo menos 2 estudos com uma redução bastante expressiva, né, usando, e a gente já tem meta-análise hoje que também mostra essas reduções, né, ou seja, meta-análise é quando a gente reúne os resultados de vários estudos diferentes, então a gente já tem evidência acumulada nesse sentido. Para Clostridium difficile também, que é um anaeróbio, né, que é um grande problema nos hospitais, né, exatamente, são esporos que são difíceis de erradicar. Para ter uma ideia, por exemplo, quando a gente lava as mãos com álcool, a gente não consegue erradicar o Clostridium. Se eu tenho um paciente no hospital, na UTI, que tem Clostridium, tem infecção, eu preciso que as pessoas que vão fazer a higienização das mãos utilizem água e sabão e removam fisicamente os esporos, porque o álcool não inativa os esporos de Clostridium. E a Nano conseguiu, isso também já está publicado. Então a gente tem essa evidência se acumulando, né, nesse sentido, e a gente obviamente vai tentar contribuir para esse processo. Então, um encaminhamento para o final, Dudu, mas eu tinha uma pergunta para o André que eu esqueci de fazer, que eu sei que não é a pauta do programa, mas quando a gente entrou no site da Nanoair para conhecer mais da empresa e montar a pauta, a gente descobriu, a gente pensou, né, a pauta toda para esse desenvolvimento da saúde e tal, mas, para surpresa do público, a gente falou um monte de saúde aqui, mas a Nanoair não é uma empresa que atua só no segmento de saúde. E aí que eu queria te perguntar, como é que a nanotecnologia entra em outras áreas, outros negócios, outros parceiros? Como é que isso está aparecendo? Porque a gente trouxe aqui aplicações da vida prática, acho que todo mundo que está nos ouvindo já esteve em hospital para diferentes procedimentos e conseguiu enxergar. Mas ainda vai ser aquela pessoa que vai responder na tua conversa, disse assim que nanotecnologia é só quando eu fui no hospital. Agora, depois eu vi o programa, quando eu fui para o hospital tinha nanotecnologia. Mas e qual mais? Fala um pouquinho da Nanoair para a gente dar um encaminhamento final aí. Essa pergunta é, inclusive, muito curiosa, pessoal, porque os primeiros clientes da Nanoair não eram o mercado de saúde, né? Foi concebido para o mercado de saúde, óbvio, mas os primeiros clientes foram fábricas de tintas, empresas de calçado, né, que queriam, enxergavam de alguma forma serem referência, usarem nanotecnologia, isso tem bastante. Mas hoje o faturamento da empresa é bastante pulverizado em área de alimentos, né? Então também com a mesma questão de eficiência, mas muito focado também a sujidade. Então a gente rodou aí nas principais empresas de alimentos do Brasil, estudos e assim como na área da saúde rodou com um hospital, para alimentos também, então setores de margarina, setores que são com uma sujidade muito grande e que nesses estudos evidenciaram mais 60% de durabilidade a mais se comparado com tecidos, né? Então isso é um mercado que a gente atua bastante. Capas e bancos de aeronave foram um dos primeiros clientes nossos também. Olha isso. Né? Embraer, e dá para falar publicamente sem problema nenhum, isso lá em 2020. Né? E também agronegócio. Então a gente faz com a mesma circunstância que vocês estão vendo aqui, de não ter sujidade, a gente desenvolveu vestimentas para o agronegócio, porque as pessoas sofrem muito com o calor, né? Com aquelas vestimentas, vocês devem já ter visto as vestimentas de entre aspas, né, plástico, né, em que as pessoas vão pulverizar na lavoura e acabam não utilizando, né, e tendo um dano para a saúde bastante grande com agrotóxico. Então a gente desenvolveu, isso foi um projeto de 2021, uma vestimenta específica, da mesma forma que está aqui, que pudesse, claro, aí passou por CA, passou por todos os requisitos, né, normas técnicas de aprovação, que pudesse ser mais leve, mais confortável e que o agricultor se sentisse mais protegido e de uma forma mais confortável para levar isso para o seu trabalho. Então, foi um grande projeto na época nossa também, né? Então, se a gente fosse dividir de uma forma bastante específica, eu entenderia esses pontos: alimentos, né? Setor de alimentos, setor de saúde, aviação e também agronegócio seriam os principais nichos de mercado aí da empresa hoje. Muito bem. Fechamos.
um pouquinho estourados, como sempre. É normal, né? A gente sempre passa um pouquinho do tempo. Queria deixar esse último espaço, André e Diego, para vocês se despedirem dos ouvintes e eventualmente compartilharem alguma informação, tanto sobre estudos quanto o site da empresa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para as pessoas como é que elas podem acessar, se interessar mais pelo assunto nanotecnologia, agora que foi desbravada essa barreira, né, de que efetivamente pode impactar a vida delas. Começando por ti, doutor Diego, te agradeço já de antemão pelo aceite ao convite. Então, obrigado. Certamente a gente vai trabalhar em cima agora da divulgação científica, né, desses resultados. E, sem dúvida, eu acho que eu encontrei, desde que eu cheguei na PUC, esse ambiente muito favorável para a inovação, né? Então, acho que a gente se sente muito bem trabalhando e experimentando e interagindo, né, dentro desse ambiente, desse ecossistema. E eu me sinto muito feliz de estar aqui no Radar de Inovação. Eu também sou sócio fundador de uma startup, né, a Trip 360. A gente trabalha com gestão e de home care, né, cuidados domiciliares, e estou muito feliz, agradeço pela oportunidade e enfim, pela conversa aqui com os colegas. André. Maravilha, gente. Eu queria agradecer a audiência, né, gratidão aí por estar nos ouvindo e de antemão deixar portas abertas da Nanoair, que fica dentro do Tecnopuc, né, no Parque Tecnológico da PUC, do lado do Laboratório de Nanotecnologia. Queria agradecer também Dudu, Tércio, Kizzy, todos aqui pelo convite. Foi uma satisfação estar com vocês aqui hoje, conversando e levando a nanotecnologia para o radar de inovação e, acima de tudo, a gente poder, como propósito, acima de tudo, né, como propósito de vida também, da gente poder estar levando um pouquinho do dia a dia da nanotecnologia dentro das casas e do ambiente das pessoas. Muito bem, e agradecendo ao André e ao Dr. Diego, a gente também agradece a você que está nos assistindo, que nos acompanhou até agora, e pede para compartilhar também, para levar adiante os conteúdos do Radar de Inovação. Até a próxima semana. Tchau!